Muito bem-vindo ao nosso podcast Sport SA. Tava com saudade de vocês. E hoje a gente está aqui para um momento muito especial. Você já acompanhou nas redes sociais essa transição, a minha saída dessa cadeira para a chegada de uma pessoa muito especial, que eu sou fã de longa data. E agora ela está aqui do meu lado para conduzir isso. Ana Paula Oliveira, que honra passar esse bastão para você, esse microfone para você. Bem-vindo ao Sport SA, que agora é seu, né? Nossa, chega deu um suador aqui, Marcelão. A honra, na verdade, é minha. As pessoas talvez não saibam, mas você foi nosso professor, né? Deu aula de comunicação pra gente na Federação Paulista. É um comunicador nato com outras habilidades. E agora eu quero aproveitar, já que você está me passando o bastão, de te propor uma inversão de papéis. Você topa? Vambora. Ao invés de eu já estive aqui como entrevistada, hoje eu gostaria de entrevistá-la nesse novo momento. Você me permite? Vamos lá, vai ser uma honra. Podemos seguir? Eu não sei se o pessoal sabe, né? Mas a Ana, além de ter marcado a história da arbitragem no Brasil, é comunicadora, né, Ana? Não, tô aprendendo. É comunicadora, com você. Eu tô aprendendo e te agradeço demais essa confiança, porque eu sei o que esse projeto significa para você, o Sport SA, para o grupo Comunicarte. E eu quero começar daí, te entrevistando, fazer um processo inverso. Da onde surgiu, primeiro, a ideia do grupo Comunicarte? Eu acho que é importante. E, paralelo ao grupo Comunicarte, esse projeto do podcast Sport SA. Muito legal, Ana. Começou bem, porque muita gente acha até hoje que a gente é jornalista, assessor de imprensa, né? A gente faz isso também. Mas o Grupo Comunicarte nasceu de um anseio muito grande no meu coração de fazer algo que tivesse valor para mim. Eu trabalhei mais de 20 anos em TV e sabe aquele momento que as coisas perdem a graça? Nossa, mas eu já fiz isso tantas vezes, né? Eu quero um propósito maior. E em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um especial chamado Futuro das Cidades. E aí viajei bastante e conheci gente muito jovem, muito mais jovem que eu, com uma cabeça... Eu falei, nossa, eles são 20 anos mais novos que eu e estão 100 anos na minha frente em pensamento. Né? E eu falei, eu tô estacionado na vida. E eu precisava buscar alguma coisa que tivesse propósito. E aí encontrei na comunicação e muito voltado para a área de treinamento, algo assim que eu podia interferir na vida das pessoas. Porque quando a pessoa está aberta ao treinamento, ela realmente melhora as relações dela. Eu acredito muito nisso. Então, a paixão e essa necessidade de ter algo que motivasse, sabe? Motivasse a trabalhar e não mais trabalhar por trabalhar. Fez nascer o Grupo Comunicarte. E aí, como tudo na minha vida, eu dou uma desculpinha para estar ligado ao esporte, eu falei, não vou ficar só nessa de mundo corporativo, não, treinando gestor. Eu preciso fazer alguma coisa de esporte, que é a grande paixão da minha vida. Sempre foi e eu acho que sempre vai ser. E aí surgiu o Sport SA, porque eu gosto demais de gestão. Gosto demais de esporte. Eu falei, vamos fazer um podcast que a gente consiga unir essas duas coisas? E aí nasceu esse filho nosso aí, Sport SA. Que bacana, nossa, que responsabilidade. Eu quero entrar um pouquinho agora, então, na sua paixão. Você fala que é apaixonado por esporte. Acredito que seja a mesma modalidade que a minha, né? Eu amo várias modalidades, mas em especial o futebol. Então, para curiosidade, eu não vou entrar ainda no campo seu como comunicador. O Marcelo Espanha foi um grande jogador de futebol? Quem dera, não, nem perto disso, né? Mas assim, joguei, né? Como todo moleque jogou, ganhei os torneios lá, eu sou de Lorena, né? Então, assim, sempre joguei, não era um pereba, não, como a gente diz na várzea, mas não era longe de ser um craque, né? Mas sempre joguei e sempre foi, assim, o meu maior prazer da vida. O maior prazer da vida é jogar futebol. Né? Sou filho de palmeirense e me tornei um corintiano. Então tudo, né, na minha casa, eu me tornei jornalista por causa do futebol. Eu lembro do meu pai ouvindo no rádio, né, jogo domingo, eu ouvia com ele futebol. Então assim, não dei certo como jogador não, mas tudo na minha vida que você perguntar tem ligação com o esporte, tudo. E olha que curioso, porque Lorena tá muito mais perto do Rio de Janeiro do que da capital, se eu estiver falando tá no meio do caminho. Tá no meio do caminho ali. E você, família de palmeirense, tendo esse glamour do Flamengo, porque é uma equipe grande do Rio de Janeiro, se torna torcedor da principal torcida de São Paulo, não tem como a gente negar isso, que é a nação corintiana. Como foi isso dentro de casa pro papai? A resposta são primos, né? Meus primos eram corintianos, a gente se reunia na casa da minha avó pra jogar bola. E aí todo mundo assistia jogo juntos e eu fui levado por essa paixão, né? E meu pai também é super de boa. Meu pai nunca foi aqueles pais
chato, você tem que ser isso. Tentou, né? Camisetinha, bolo de aniversário do Palmeiras, todas essas tentativas ele fez. Mas aí acho que ele perdeu com 7 anos ali, já não teve jeito, não teve volta e é um amor eterno. Então vou te sabatinar sobre o Corinthians. Qual vontade. foi o título mais inesquecível do Timão para você? Fácil, Libertadores 2012. Né? O Corinthians demorou muitos anos, era a nossa grande piada, né? Assim como a piada do Palmeiras não tem Mundial, a do Corinthians não tem Libertadores, né? E aí em 2012 a gente chega invicto na final contra o Boca, que hoje não é mais aquele Boca, né? Mas era o Boca do Riquelme, que era o terror da Libertadores, era pegar o Boca, né? E ganhar aquela Libertadores invicta da forma que foi é inesquecível, assim. Pra mim, muito mais valor que Mundial, que os outros títulos. Foi a Libertadores. Foi a Libertadores. O título disparado. Que agora é Intercontinental, que foi o duelo contra o Chelsea, sim. o gol do Paulo Guerreiro, sim. não se compara a essa sensação. Não se compara. Claro que é especial, né? Assim, maravilhoso, foi muito legal. Mas assim, o jogo que marca é, sem dúvida, 2012, Pacaembu, isso é demais. Eu imagino. Eu tive a sorte de jogar semana passada no Pacaembu. E aí, como foi a experiência? Um rachinho dos amigos lá, né? Daí o pessoal me convidou e fui jogar no Pacaembu. E eu, tive no Pacaembu milhões de vezes na minha vida, como torcedor e como repórter também. Fiz muito jogo no Pacaembu, né? E apesar dele estar meio diferente agora, nossa, eu só pensava nisso. Eu entrei no gramado e falei, caramba, aqui foi o gol do Sheik. Né? Fazia muito tempo que eu não ia ao Pacaembu. Aqui jogou Tevez, jogou Mascherano. Foi legal demais. Lembrei do meu primeiro jogo foi no Pacaembu. Que eu lembro direitinho. Eu tinha 12 anos e um primo meu de Lorena me levou pra ir ao estádio. Foi um Corinthians e Flamengo. Olha como que eu comecei bem. E foi 1-0 pro Corinthians, eu lembro direitinho. E aí tudo isso passou pela minha cabeça, né? De voltar ao Pacaembu. Aí é mágico, para quem gosta de futebol, entrar nos grandes estádios, tocar no gramado. Eu digo que eu tive a oportunidade de conhecer o Camp Nou em Barcelona. Eu torço pro Barcelona. Me emocionei, juro, a lágrima desceu quando eu consegui tocar, porque para mim o gramado, ele é sagrado. É um lugar em que são duas equipes buscando a vitória e um árbitro sendo o mediador da melhor maneira possível. Então, para mim, o gramado é sagrado e é bacana te ouvir e a maneira com que brilha quando você fala do Timão. E aí eu vou tentar casar essa sua paixão com a gestão e com a sua carreira como jornalista. O Corinthians viveu um momento difícil que foi do rebaixamento. Como foi para você, como torcedor, apaixonado, jornalista, falando de gestão, cobrir um momento tão delicado do Corinthians e, paralelo a isso que foi o passado, como você vê o momento hoje do Timão? Assim, mano, 2 momentos muito diferentes, né? Em 2007, óbvio, já tava ali no jornalismo fazendo, mas a gente não discutia tanto gestão, ou eu não discutia muito, ou eu acho que a mídia não discutia muito, então foi muito mais uma dor de torcedor, né? Putz, meu time na segunda divisão. Eu, pelo menos, eu não tinha assim, essa consciência de que era uma tragédia administrativa que levava aquilo. Sabe, era uma coisa assim, montaram um time ruim, mandaram mal demais e caiu. É completamente diferente de hoje, né? Eu acho que de 10 anos pra cá, onde se discute gestão, se tenta fazer gestão de forma profissional. Né? Você pega, obviamente, o Palmeiras de 10 anos atrás, o que era o Palmeiras em 2015. Um time que, ano sim, ano não, tava ali brigando pra não cair. Né? E que também amargou uma segunda divisão. Amargou, né? 2, 3 vezes. E o que fez a gestão? Né, olha o que é hoje, o Flamengo gigantesco, a maior torcida do Brasil, aquele fanatismo Rio de Janeiro. Quem já foi ao Maracanã sabe o que é um Flamengo no Maracanã, né? A Ana é sensacional. Respirar, né? O que é um Flamengo no Maracanã. O Flamengo tava ali, sem pagar salário. Né? Então hoje é uma tristeza profunda como torcedor e entendendo um pouquinho de gestão, porque eu estudo muito, eu gosto muito, eu me aprofundo muito nesse tema. É uma tragédia, né, a gente perceber e ter provas do que fizeram com o Corinthians, né? É lamentável, é triste, eu não sei quais adjetivos eu posso usar na entrevista. Assim, político e econômico muito delicado, de más escolhas como gestão, né? Como más escolhas e não dá pra gente escolher palavras, né, Ana? Assim, de lesar o clube, né? De se apropriar de um dinheiro que não é dessas pessoas que estão lá. Com provas, né? Com cartão corporativo. Então não é uma fofoca, não é uma opinião assim, que a gente está falando por falar, por criticar.
Não, tem prova, né? Escolhas erradíssimas. Escolhas que a gente não faria na nossa casa com o nosso dinheiro, com o nosso cartão de crédito. Compras que você não faria. Vou te fazer uma provocação, então, agora Claro. como comunicador e gestor, inclusive do segmento público, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Existe um movimento muito grande, a CBF agora criou um grupo de estudo relacionado ao fair play. E se o grupo de estudo da CBF chegasse aqui e falasse assim, Marcelo Espanha, eu gostaria de ouvir um conselho seu de qual item que a gente deveria colocar, porque o regimento do fair play são as confederações que criam, quais são as normas que os clubes devem cumprir para estar na categoria A, B, C, D e assim sucessivamente, ou até mesmo ser excluído de uma competição. Você agora, como comunicador, que fez cobertura no dia a dia, que estudou, e a gente vai falar um pouquinho desse estudo, apaixonado por um clube como você já citou, o que você diria para esse grupo de estudo com a sua experiência hoje de gestão, não só do olhar privado, mas também do olhar público? Eu acho que é muito simples, muito óbvio, né? Receita e despesa. Parece uma babaquice que eu tô falando aqui. Nossa, que idiota, que simples. Disso. Mas o controle de receita e despesa. Então, assim, eu sou muito corintiano, sou fanzaço do Memphis, não só pelo que ele joga, mas pela personalidade dele, pelo que ele faz em campo, pelo jeito que ele leva o clássico. Eu acho que jogador grande é jogador de clássico, né? Então, assim, eu tava na final, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, do lado, na hora que ele subiu na bola. Eu achei aquilo, você como árbitro pode ter detestado, entendeu? Eu como torcedor, eu fui ao delírio, entendeu? Porque assim, 40 minutos do segundo tempo, 1-0, jogo difícil pra caramba. O goleiro defendendo o pênalti, o cara vai lá, segura a bola, sobe na bola, ele acabou com a final. Na hora que o Memphis, e não me ouça como árbitro, pelo amor de Deus, que eu sei que você parar o jogo, é da amarela e tal. Tô falando como torcedor, paixão. A hora que ele vai pro canto lá e ele sobe na bola, ali acabou o jogo. Ele acabou o jogo 7 minutos antes. Depois que ele subiu na bola, não teve mais jogo. E o Corinthians foi campeão. É porque ele fez uma provocação, provocação para segurar a bola no campo de ataque. Foi genial, foi genial. Foi uma estratégia. Uma estratégia. Então, assim, como torcedor, agora, hoje, o Corinthians não tem a mínima chance de ter um Memphis. Então, me dói falar isso como torcedor. Mas se a gente tá falando aqui de gestão, não dá pra você pagar 6 milhões de reais pra um atleta. Pra um clube que tá devendo, o jogador que comprou, que tá devendo 2 bilhões aí no mercado, juntando, né, a dívida do estádio. Então, assim, pra mim é simples, é sensacional você ter um Memphis Depay no time, é sensacional, é delicioso como torcedor. Mas não dá, é simples assim, não dá. Por quê? Porque você tem a continha de receita, você tem a continha de despesa. E o momento não permite. E sabe por que eu falo isso? Porque a gente poderia sofrer aí 3, 4 anos sem um Memphis Depay pra ter Memphis o resto da vida. Sabe, arrumando a casa, teria 2, 3, 4, 5 Memphis no time pagando. E tem um ponto, a gente tem que analisar que ele tem um contrato de performance e todo título que ele ganhar, toda assistência que ele der em gols, esse valor de 6 milhões pode triplicar. Exatamente. Então, se a gente está falando de ganhos e perdas, esse ponto deveria ter sido analisado. E só para você, que eu sei que você é apaixonado, o Memphis é um craque, mas em jogos de Libertadores não mostrou o seu melhor futebol, tirando esse clássico da final do Campeonato Paulista. Em outros clássicos não brilhou tanto como poderia e pelo potencial que tem. Então você também começa a analisar se o investimento se faz valer ou não. É uma reflexão e é bom você que é torcedor, apaixonado, tá trazendo essa reflexão. Mudando um pouquinho agora, Marcelo, eu quero falar um pouquinho sobre a sua belíssima carreira como jornalista, como repórter, que fez história no Vale do Paraíba, ganhando notoriedade no cenário nacional, cobriu Copa do Mundo, inclusive, se eu não estiver errando aqui nos dados, foi premiado por uma excelente cobertura no ano de 2014. Eu quero que você fale sobre esse prêmio, sobre o seu momento. Eu já sei que você entrou na comunicação por causa do Timão, por esse amor pelo futebol, pelo Corinthians. Me conta um pouco dos seus grandes momentos, dos seus grandes desafios como comunicador, como jornalista. Eu tenho hoje, né, com 47 anos, assim, eu tenho uma certeza que a gente só consegue ter sucesso naquilo que a gente tem tesão de fazer, tem motivação de fazer, né? Eu não acredito mais naquela, eu vou sem energia, mas vai dar certo que eu tenho que fazer, não. E como eu era muito apaixonado por comunicação e muito apaixonado por esporte, a junção das duas coisas é difícil dar errado. É muito difícil dar errado, né? Então, assim, hoje, por exemplo, é muito raro eu trabalhar no domingo.
né? Eu tenho 2 filhos e amo estar com eles lá no fim de semana. Legal. Eu trabalhava domingo na maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu tava fazendo um jogo, um clássico, sabe? Tava ali naquela energia. Pra mim, não esquecia que era domingo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai amadurecendo também, né? Então, aquela coisa que no começo é novidade, que você fica muito louco, de repente vira um trabalho e você vê o quanto aquilo é sério, né? O quanto as pessoas esperam o resultado daquele seu trabalho. E aí, apesar de ser movido pelo esporte, eu fui também pro jornalismo geral, né? E aí ter feito bastante vezes, né? Reportagens pro Fantástico. E né? isso no geral, já não no geral, esporte. não no esporte. Também me fez evoluir muito para isso que a gente está aqui, desse lado da gestão. Para ter uma visão do todo. Do global, né? De sair da questão só da paixão, do esporte, daquilo que a gente fala o dia inteiro, se deixar a gente aqui, a gente vai fazer um podcast de 8 horas falando de futebol, para entender outra visão do mundo, para entender de negócios, começar a estudar sobre negócios, começar a estudar sobre gestão, né? Então, eu tive a oportunidade de cobrir uma guerra, né? Sério? Então, assim, Conta um pouquinho para nós. Tive no Haiti, né? No momento de guerra e pós-terremoto. Então, assim, pensa num lugar que já tá... O Brasil enviou, inclusive, eu fui, inclusive, com as tropas, né? Você imagina um lugar que já tá devastado pela guerra, né? Que é o momento mais miserável do ser humano, provocar uma guerra. E nesse local que tem a guerra, vem um terremoto. Então, assim, é uma experiência que você não sai dali do mesmo jeito que você chegou. É transformador, né? Transforma. Então, eu tive a oportunidade de fazer esse especial que eu te falei lá atrás, do Futuro das Cidades, que mexeu demais com a minha cabeça no sentido de gestão, de, poxa, o mundo mudou, eu que estou atrasado, vamos movimentar. Então, essa visão global, quando você começa a ouvir outras pessoas fora do seu mundo, né? Que o meu mundo ali era esporte, especialmente futebol, que era a minha grande paixão, você cresce. E aí, eu acho que crescer como pessoa geram outros resultados na sua vida. Então, você marcou a arbitragem brasileira. Imagina. Mas uma hora a carreira acaba, né, Ana? Sim, sem dúvida. E aí, você precisa fazer o quê? Ou você fica vivendo de ex-árbitro, né? Eu sempre falo, contando história no boteco, eu fui árbitro, eu apitei no Maracanã, eu apitei isso. Ou você usa aquilo, potencializa aquilo para crescer, para fazer algo, porque você é muito nova. E no esporte, aposenta-se muito novo. Sim, muito. Agora um pouco mais, né? Porque falando de arbitragem, com o advento do VAR, eu sou de uma geração que com 45 anos a carreira de árbitro no campo de jogo estava extinta. Hoje você pode atuar até os 60. A gente vê o Marcelo de Lima Henrique atuando no campo e com o advento do VAR, dependendo da sua capacidade cognitiva, vai embora. Você pode ir até mais do que isso. Se no campo você já consegue chegar acima dos 50, 60, imagina no VAR. O que na minha época era impensado essa possibilidade, então acho que evoluiu. Os atletas, a gente falava da vida útil, né? Você tinha até os 30, 32 anos, máximo. Já era considerado maduro, velho para o esporte. Hoje você vê atletas com 42, 45 anos atuando com qualidade, talvez num processo de adaptação, mas jogando em alta performance, o que na minha época isso não acontecia. Então são novos tempos, como você colocou. E acho que é bacana a gente acordar para esses novos tempos, né? E falar, poxa, eu tenho esse talento, né? Como é que eu posso juntar esse talento com conhecimento? Para não ficar só, né, na questão do talento e buscar crescer e potencializar aquilo que você tem. Então vamos lá, Marcelo, que eu acho que uma coisa que você trouxe que eu valorizo muito, assim, você teve a sua formação como jornalista, atuou diretamente na editoria de esporte. Da editoria do esporte você foi para o geral e acabou cobrindo economia, política, como você mesmo citou, uma guerra. E eu vi no seu histórico que você foi para o mestrado. Você também é um acadêmico. Sim. O que foi isso? Isso foi depois desse momento do Haiti, você quis avançar em conhecimentos e me parece que depois desse seu mestrado, o fruto foi o terceiro bebê, vamos falar assim, foi um livro? Foi. Me fala um pouco sobre. É muito legal, Ana, porque é bom a gente reconhecer as nossas ignorâncias, né? E eu era muito ignorante. Olha, forte assim. Eu era muito ignorante, que eu falava assim, Marcelo, vamos fazer um mestrado? E eu respondia de uma forma que eu tenho vergonha hoje de falar, né? Mas eu respondia assim, fazer mestrado pra quê? Eu não quero ser professor, né? Fazer mestrado e doutorado é pra quem quer ser professor de faculdade, eu não quero.
que era uma... Né, hoje eu admito... Limitante, pensamento limitante. Uma ignorância mesmo, né? Assim, ignorância no sentido de ignorar mesmo o conhecimento, né? E aí fui muito provocado por um professor, um amigo, que é o Marcelo Pimentel, e falou, você tem que fazer, você tem que fazer. E fui meio assim, tá bom, vai encher o saco, vou fazer. E sem dúvida foi a maior experiência de conhecimento da minha vida, né? Porque você, depois de 20 anos, volta a sentar ali na cadeirinha de aluno, né? Acostumado a ser palestrante, o cara que dá treinamento, que fala para todo mundo, de repente inverte o papel e vê o quanto dá para aprender, né? O quanto dá para mergulhar em conhecimento, enquanto dá para você entender que tem gente que pensou com muito mais profundidade aquilo que você pensa, né? Então, os achismos, eles ficam bem menores no seu campo de conhecimento. Numa entrevista, você isola bastante o achismo e fala, bom, isso aqui tem fundamento, né? Isso que eu tô falando assim, eu tenho como provar para a pessoa aquilo que eu tô falando, ou é só um comentário vazio? E aí, pude juntar de novo duas paixões, né? Que era o estudo, que eu precisava fazer, com o aprofundamento em treinamentos de comunicação. E daí que nasceu o filho, né? O livro, que era... A Comunicarte criou, cientificamente falando, um método exclusivo de treinamento de comunicação, né? Então a gente criou um método, esse método foi exposto a uma banca de doutores, de pós-doutores, né? Que fizeram um monte de observações ali para a gente corrigir e depois ser aprovado. Então hoje, com bastante orgulho, assim, a ignorância vira conhecimento e provoca orgulho, né? De dizer que a Comunicarte criou um método dela. Então, quando a gente fala de treinar pessoas, treinar servidores, é um método que a gente criou, que a gente testou e que foi cientificamente aprovado. Que sensacional. Tudo isso vem pelo estudo. E olha que interessante, você usou toda a sua vivência, a sua experiência prática da função jornalista, né? Uhum. E foi para o lado acadêmico, criou um método e conseguiu trabalhar exatamente isso que eu acho sensacional, que é ter a teoria para te respaldar com a prática. Isso. E esse método que vocês criaram, que vocês executam, você juntamente com a sua sócia, né, a Michele Sampaio, é sucesso hoje em várias prefeituras. Quantas prefeituras vocês atendem hoje com esse método e com sucesso? Ana, eu precisava da ajuda da Laura aqui para te falar quanto, porque não, tem algumas que são clientes fixas, outras que a gente atende pontualmente. A gente já fez isso em mais de 30, 40, tranquilamente. Olha, já fizemos. Sensacional. Não que hoje a gente faça em tudo isso, né? Mas se você pegar tudo que a gente já atendeu, dá mais que isso. Mas de atendimento, de treinamento... E é muito interessante. Você faz individual e coletivo, exatamente, né? O método ele é aplicado... Isso, foi testado, para uma única pessoa isso. E pode também ser aplicado por um grupo de E eu sou muito apaixonado, Ana, pelo treinamento em grupo, né? Por quê? É muito legal você trabalhar com uma pessoa, você trabalha especificamente os pontos dela, as dores dela, as qualidades dela, é muito bacana. Mas essa pessoa que vem para um treinamento individual, ela já está num patamar elevado, né? Para uma empresa ou para uma prefeitura, tirar um recurso para treinar uma pessoa, essa pessoa é muito especial para a empresa ou para a prefeitura, né? E o que me move hoje é treinar pessoas que nunca foram olhadas. Olha, que espetáculo. Né? E isso, para mim, realmente é um fator extremamente motivador, porque a gente acha, num achismo vazio, de que as pessoas têm que tratar bem as outras porque elas precisam tratar bem as outras, né? E as pessoas têm sentimentos, elas não são robozinhos. Então, tem dia que você chegou, que você brigou na sua família, mulher tem dia que tá de TPM, o homem tem dia que brigou no futebol na noite anterior, e a gente chega para trabalhar ali com as nossas emoções. Então, eu não posso só prever, não. Se você atende as pessoas, você tem que atender bem. É muito vazio isso. Eu preciso dar ferramentas para essa pessoa atender bem. E eu já contei essa história 1 milhão de vezes, mas eu vou contar mais 1 milhão de vezes, que certa vez eu estava dando um treinamento coletivo em Ubatuba, e veio uma copeira servir um cafezinho pra gente lá no camarim, e ela falou, olha só, Marcelo, fiquei muito feliz com o seu treinamento. Nossa, sabe por quê? Porque durante 30 anos eu servi cafezinho no treinamento das diretoras. Mas eu nunca fui convidada para um treinamento. E hoje é meu último dia aqui na prefeitura. Então, no último dia de 30 anos, eu fiz um treinamento. Olha isso. Então, isso assim... porque assim, ela foi ignorada por 30 anos. Ninguém olhou para ela, né? E as diretoras provavelmente passaram por
200 treinamentos. Porque o gestor passa por treinamento. Existe a Sim. cultura de treinar gestor. Né? Você foi gestora na Federação Paulista de Futebol, né? Você tinha um cargo super importante, você era olhada como uma pessoa muito importante. Mas você é incapaz, por melhor gestora que você seja, de falar com todo mundo, de estar em todas as reuniões. É impossível. Né? Só Deus é onipresente, a gente não é. É impossível. Então é impossível. E aí quando alguém te representa, será que essa pessoa que te representa, ela também foi treinada? Ou não? O importante é treinar o gestor. Então essa é a minha motivação de vida hoje. É treinar toda a escala, né? A escala, porque treinar toda a escala. Eu sempre falo, né? E especialmente para atender o mais pobre, o que mais precisa. Então, quando você não tem um convênio médico e você vai num postinho de saúde, quem vai te atender não é a secretária de saúde, que é uma pessoa super bem sucedida, que passou por media training, que está preparada. Não, quem atende é o atendente. Né? É o profissional que está lá na ponta. Na ponta. Na ponta da pirâmide. Bem na ponta. Vamos falar assim, e essa pessoa, ela especialmente aí no público, mas no privado também, ela não tem esse olhar de treinamento de comunicação. Ela deve atender bem porque deve atender bem. Não, precisa de ferramenta. E no dia que eu estiver mal-humorado, como é que eu atendo bem? E no dia lá que eu briguei com a minha mulher, com meu marido, com não sei quem, como é que eu não transfiro isso para um terceiro? Isso é treinamento. E precisa de ferramenta para isso. Fiquei curiosa agora, você falando, e a gente tem... por isso que eu me sinto honrada de estar aqui, esse pensamento de fazer projetos e trabalhos para a minoria. Porque muitas vezes a gente tem um grande talento, assim como no esporte, que foi descoberto, às vezes sem querer, num jogo de várzea, e se torna um craque e um ídolo. Às vezes nós temos grandes profissionais aí em comunidades que não são grandes porque não têm acesso. Então, você ofertar esse acesso, fazer esse trabalho, seja pela gestão pública, seja pela gestão privada, a gente está contribuindo para uma sociedade melhor e para um mundo melhor que eu quero. Acredito que você queira para os seus filhos, eu quero para as minhas sobrinhas e para os filhos que eu hei de ter no futuro. Sim. Eu acho que é uma mentalidade coletiva que falta para nós, né? Muito. No Brasil, pelo menos, falta muito, né? É uma escolha entre propósito e ego. Né? E todos nós temos ego, não dá pra gente negar. Então é muito legal você chegar, né, Ana, e eu te contar que a hora que desligar a câmera e falar, Ana, sabia que eu tô treinando o presidente tal da multinacional tal? Que graças a Deus a gente já teve a oportunidade de treinar muitos presidentes de multinacional. É legal pro ego. E é legal pro trabalho. Mas eu sinto que eu crio muito mais impacto na comunidade, seja na empresa, no público, no privado, quando eu treino a base da pirâmide. Porque são pessoas que muitas vezes nunca passaram por um treinamento. Nunca. Né? Passou por treinamento técnico lá. A empresa comprou um software, vamos treinar para aprender a mexer no software. É muito operacional, né? Operacional, sim. Mas trabalho de desenvolvimento humano, eu tenho convicção porque eu faço isso todos os dias. Muitas pessoas que eu treino pela primeira vez. Isso não tem preço. Não tem preço. Porque... é a primeira vez que ela se sente cuidada, né? Olhada, fala, caramba, né? Aquilo que, palavrinha chique de corporativo, né? Que o boarding lá passou, eu vou passar também? Né? Aquilo que foi pro presidente, pro vice-presidente, eu vou ter também? Né? Isso para mim, é extremamente motivador. Que sensacional. Né? E isso é muito que ele tá na modinha falar experiência do cliente. É impossível você gerar uma experiência pro cliente tratando só a parte de cima da pirâmide. A experiência do cliente está envolvida... No todo. No todo. No todo, nessa capacidade de gerir, de dar acesso para o todo. Eu te ouvindo, e assim, que sensacional. Primeiro, antes de eu terminar esse processo, essa entrevista, esse aprendizado com você, Marcelo, quero agradecer a você, quero agradecer a Michele, ao Grupo Comunicarte, que cuidou da minha pessoa como gestora com muito cuidado, com muito carinho. Cresci muito com vocês e tenho crescido muito com o gerenciamento que vocês têm feito com a minha marca, né? Com a marca Ana Paula Oliveira. E eu sempre tive um pensamento que eu falava assim, a gente utiliza o psicólogo esportivo, entenda o que eu vou dizer, para cuidar o atleta. Mas não adianta eu cuidar do atleta se eu não cuidar do corpo técnico. Igual você está falando, não adianta eu treinar grandes gestores para serem líderes se eu também não preparo o corpo desta empresa, o corpo que esse profissional lidera. Vai haver um desequilíbrio.
Então, assim, sensacional te ouvir e a forma com que você coloca aquela paixão pelo futebol, aquela paixão que tem pelo Timão e deve estar na torcida aí, né? De momentos melhores, com essa nova fase da sua vida em transformar vidas no quesito ser e não ter, que é tão difícil nos dias de hoje, né? Tão difícil. E você falando dos métodos, eu quero fechar com você que eu recebi uma aula, eu espero que você que está nos assistindo também tenha o mesmo sentimento que eu estou tendo, do método que você criou. 3 pontos importantes que você julga importante. E você me fez essa pergunta e eu vou devolvê-la para você. O que o Marcelo Espanha de hoje, no auge dos seus 47 anos, falaria para aquele menininho que se apaixonou por futebol lá com seus 8, 9 anos, torcedor do Corinthians? Tem orgulho? Não tem orgulho? O que você fala para esse garoto dessa sua trajetória linda na comunicação, seja como torcedor, porque acho que a gente é exemplo também nos nossos momentos pessoais, e hoje como um gestor de sucesso, Marcelo? Pergunta difícil, hein? Perguntar é fácil, né? Responder é bucha. Do método, 3 pontos que eu acho que são relevantes. Primeiro, entender que não tem método pronto, porque a gente lida com o ser humano e não com o robô. Então, o que serve para você não serve para mim. Eu amo uma frase do Padre Zezinho, que é um padre muito famoso aí, que se tornou um amigo, que ele fala: o óculos que serve para mim não serve para você. Sensacional. Cada um tem um grau, né? Cada um tem uma dificuldade, um tem miopia, outro tem estigmatismo. Então, o óculos que serve para mim não serve para você. Entender que fórmula pronta não existe. Existe um método, mas as pessoas são diferentes. Esse é o primeiro ponto, eu acho que ele é inegociável. O segundo ponto não existe treinador, metodologia, ferramenta, se o aluno não quiser aprender. O querer... Isso é uma grande ilusão. É fundamental. Eu criei um método que revoluciona. Mentira. Né? A gente cria ferramentas, a gente aprimora, mas esse olho no olho aqui, e te perguntar, Ana, você quer fazer o treinamento? Você tá afim? Porque se você não tiver, não existe. O método prova isso. Quando as pessoas não querem... É tempo perdido. É tempo perdido. E o terceiro, que eu acho que para mim é o que me encanta, assim. O método dá resultado. E sabe qual é o resultado? Qualidade de vida para você. Preciso tratar melhor a minha equipe, eu preciso lidar melhor com o meu chefe, que é um mala, que eu não gosto dele. E no final das contas, quando você aplica o método, você melhora a sua qualidade de vida. Porque você deixa de brigar, você deixa de trazer mágoa, de levar estresse. Então faz bem para você. E você estando bem consigo mesmo, o resto como consequência vem o resultado. E a frase para o menino mais novo... Vai lá. Eu acho que valeu a pena. Porque óbvio que eu faria 1 milhão de coisas diferentes. Mas se eu fizesse as coisas diferentes, eu não teria aprendido, né? Então, assim, não tem jeito. E falaria para ele, continue corintiano. Vamos ter grandes momentos, vamos ter momentos sofridos, mas vale a pena. Agora, pessoal, a gente está chegando nessa reta final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E eu vou aqui parafrasear ou copiar o meu professor Marcelo Espanha. Marcelo, para você, qual foi a grande lição que você obteve nessa sua trajetória no segmento esportivo dentro do esporte? Ana, eu fiz essa pergunta para muita gente, eu ouvi respostas lindas, assim. E eu vou dar uma resposta, talvez pareça piegas, assim, banal, mas que para mim no coração faz muito sentido, que é aprender a não desistir. O atleta profissional, o profissional do esporte de alto nível, ele não desiste. Determinação. Isso é uma coisa, assim, que é impressionante. Eu tenho muitos amigos no esporte, né? O jornalismo me deu essa oportunidade. E aí a gente brinca, né? Eu gosto muito de jogar futebol e brinco com esses caras que foram bons, assim. É impressionante como eles, brincando, têm isso. De ir na bola, de não desistir, é bonito muito de ver. Competitivo, é uma disciplina, é uma determinação. Isso é do atleta. E isso, quando você consegue trazer pra vida, é muito legal. Né? Porque às vezes a gente acha que já era, não vai dar. Essa essência do não desistir é algo que me motiva, assim, que me emociona no esporte. Realmente, a determinação é diferenciada. É diferente. E o atleta é profissional, tem talento, mas a determinação separa. Porque é altos e baixos, né? E você continuar seguindo em frente não é para qualquer um, não. Gostei. Obrigado, professor, pela resposta. E agora a segunda pergunta que você faz
E fez muito, né, durante todo o podcast, para todos os convidados que aqui estiveram. Qual o seu maior ídolo, seja no esporte ou na vida, se você preferir? Não, eu vou no esporte aqui, vou manter o padrão de falar no esporte. E aí eu não me sinto confortável de responder nada do Corinthians, porque eu tenho uns 20. Né, e eu ficaria um com ciúmes do outro, não dá. Vou ser categórico, o cara que ganha disparado isso aqui, que é o Ayrton Senna. Né? Eu sou da geração que acordava domingo para ver o Senna. Né? Sou fã de determinação, como eu acabei de dizer. Então, assim, o Senna era espetacular, emocionava. Acabei de assistir a série dele na Netflix. E aí chorei horrores, assim, assistindo. Nossa, eu também. Né? Sabe Porque que o meu ídolo é o Senna, né? E assim, é mágico, assim, né? Ver a história, a determinação. Sou fã de carteirinha, assim, Ayrton Senna, sem dúvida. E uma coisa que o Senna, e a gente pode citar aí em todos os grandes nomes do esporte, além da determinação, da resiliência, da persistência, personalidade. Muito. Personalidade. Lógico que você nos ensina, né, professor, a lidar com essas personalidades. Mas eu entendo que uma característica que um atleta de ponta tem que ter também é essa personalidade e saber lidar com a sua personalidade. Porque às vezes ela pode ser o seu algoz em determinados momentos e outros vai ser ela que vai te levar à conquista e à vitória. Acho que o Senna mostrou isso muito em sua trajetória com muita propriedade. Que belo nome! Quem não assistir, assista, hein? Assista a série. Assista a série. Que belo nome! Que isso, hein? Olha só, ele me passando o bastão e eu aprendendo. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, de ter conhecido um pouco mais sobre o Marcelo Espanha, que vocês já conhecem, mas agora com uma outra ótica, de uma forma diferente. Tô com a missão agora de representá-lo aqui. Espero muito a Deus que a cada entrevista, que a cada treinamento, possamos entregar algo melhor para você que está conosco, viu? Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.